sou Patrícia Narciso, CEO da Evodux, uma empresa de inteligência estratégica da saúde. E hoje eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo como a inteligência estratégica pode redefinir o mercado no ano de 2026. Todos sabemos que existe uma dificuldade grande, tanto de prestadores quanto de operadoras de saúde, para conhecer os seus custos, os seus dados e, principalmente, como viver numa época onde não há limite mais de custo dos tratamentos. Grande parte dos prestadores, assim como operadoras, não conhecem realmente os seus números. E isso vem de um dado histórico da saúde, onde tanto operadora quanto prestadores sempre tiveram uma grande facilidade de repassar os seus custos para o cliente final, para a população. Então, nos últimos 30 anos, que tem aí a lei, né, da ANS, que cria os planos de saúde, que regulamenta o mercado de saúde suplementar, nós temos essa configuração. Então, grande parte dessas questões, elas continuam até hoje. E nós, da Evodux, temos grande participação nessa transformação do mercado, que já começou há mais ou menos uns 3 anos. Então, para vocês terem uma ideia, nós já geramos 1,5 bilhão de saving, tanto para prestadores quanto para operadoras. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vivemos num ecossistema onde existem milhões de possibilidades. E essas possibilidades, elas estão sempre disponíveis para todos, tanto para operadoras quanto para prestadores. E grande parte não conseguiu entender isso. Afinal, é sempre muito emocionante descobrir que a margem que você achava que tinha, na verdade, nunca existiu. Conhecimento dos dados, ele é fundamental para os negócios sobreviverem a 2026. E eu vou dizer por quê. O primeiro, o sistema de saúde a cada dia se torna mais caro e mais falho. Mais caro porque a incorporação de novas tecnologias, a incorporação de doenças que não existiam, que passam a ter cobertura no rol. Em 2026, teremos certamente novas medicações, novas tecnologias e isso tudo agregado na saúde suplementar. As margens, elas não são detalhadamente conhecidas por nenhum tipo de prestador e nem operadora. Então, eles não revelam o que realmente está acontecendo. Eles dão um indicador. Olha, não está bom. Poderia ser melhor. Só que o paradoxo disso tudo é que nós temos na saúde 1 bilhão de dados que estão todos desorganizados, dados que não conversam entre si. Existe dado, mas não existe absolutamente nada que as pessoas façam ainda utilizando esse dado para transformar isso numa estratégia. É isso que nós fazemos no Evodux, transformar esses dados em estratégia. O que adianta saber que fizemos 100 mil cirurgias, 30 mil exames, 40 mil atendimentos, se isso não conversa com nada? Tratamos quantos pacientes de hipertensão? Tratamos quantos pacientes oncológicos? Qual o desfecho deles? Valeu a pena investir aquela fortuna naquela medicação para um paciente ter uma sobrevida de 15 dias? Temos a informação, só que essa informação ela não está estruturada de forma analítica para virar um dado que transforme a operação tanto de hospitais quanto de operadoras. 2026 será um ano em que quem se dedicar a olhar a sua operação, quem se dedicar a transformar esse dado numa informação e esta informação numa forma de fazer algo diferente, utilizar a inteligência estratégica, certamente vai transformar os seus resultados. E o que eu sempre falo, não falta dados, mas falta a capacidade de transformar esses dados em decisões. Trabalhamos no escuro, nos hospitais, nas clínicas e nas operadoras. Certamente você já viu, que você está me escutando agora, muitas das vezes a gente pergunta, quanto custa fazer uma cirurgia de vesícula no seu hospital?
e ele me passa o valor que ele cobra da operadora. E aí eu falo, não é esse o custo. O custo inclui todo o mate, médico, custo hora do centro cirúrgico, os honorários médicos, a ociosidade que você carrega. Porque o modelo antigo, esse modelo em que eu não conheço os meus dados, eu não conheço o meu custo, eu não conheço a minha operação, ele não é sustentável. Tanto que a gente vê aí diversas operadoras falindo, diversos hospitais com muita dificuldade. E, claro, quem se aproveita disso são os grandes grupos que acabaram formando seus ecossistemas, porque conseguem transformar esse dado desorganizado numa informação estratégica e a implementam. Então, o modelo antigo ele não vai mais sobreviver. Não existe mais aquele modelo onde o nosso dono de hospital, a operadora informal, ela vai conseguir sobreviver num mercado que exige conhecimento. E como é que a Evodux auxilia isso? A Evodux ela não é um software, ela não é uma ferramenta, ela é a inteligência estratégica da saúde. Nós temos uma IA proprietária que transforma todos esses dados em realmente conhecimento. O volume de dados que tanto o hospital ou uma clínica tem hoje é capaz de transformar a operação dela, desde que quem está à frente levante esses dados e nós da Evodux vamos lá e organizamos esses dados para ele transformar num ativo. Hoje o dado ele fica no calabouço da operação, no calabouço da TI, guardado num sistema desorganizado. Em 2026, cabe a todos vocês transformar esses dados num conhecimento, numa informação e isso, na verdade, transformar a sua operação. Imagina se você soubesse que a sua rentabilidade numa operadora é negativa. O que você faria? Imagina se você soubesse que dentro da sua operadora você toma prejuízo em todas as operações de emergência. São apenas exemplos que a gente aqui na Evodux lida o dia inteiro. Muitas informações, muitos dados, mas todos eles não servem de base para a tomada de decisão estratégica. Mas o que você fala aí tanto de decisão estratégica? É muito simples. A estratégia é a forma como você desenha implantar alguma modificação para obter um resultado diferente. O que nós vemos na saúde são as repetições dos mesmos modelos, das mesmas práticas e mesmo assim as pessoas querem ter resultados diferentes. E não é possível ter um resultado diferente se você não tem o conhecimento profundo dos seus dados. A saúde ela é negligente com os dados. Ela joga esses dados, que eu digo, no cemitério dos dados, lá naquela salinha de TI fria. E quando alguém precisa, fala, eu não consigo, eu não posso. Nós, os gestores da saúde, precisamos e devemos conhecer todos os dados da nossa operação. Não apenas ficar discutindo indicadores que não levam ninguém a lugar nenhum. O mais importante é que tudo isso tem um impacto no caixa da sua empresa, da sua operadora. A partir do momento em que você entende que aquela margem é negativa, você vai ou renegociar ou simplesmente não atender aquela operadora. Você vai identificar quais são os custos ocultos da sua operação. Você vai entender por que aquela glosa acontece. Provavelmente a glosa, todo mundo reclama de glosa da operadora, mas dificilmente entende o que do seu processo está errado para aquilo ser glosado. Você tem custos silenciosos que você nem imagina no seu negócio. E na saúde, a gente vive apagando incêndio todos os dias. É o cliente que reclama, é a gente tentando emplacar uma nova negociação com a operadora, é a operadora querendo reduzir o custo, limitando o teto. Isso tudo são abordagens que não fazem sentido mais. E em 2026, quem for eficiente vai mudar o jogo. Aqui na Evodux, então, nós desenvolvemos uma IA proprietária vertical. Ela foi treinada nos últimos 24 meses com protocolos, análises de custos e tudo isso
para simular cenários, para fazer benchmark e criar modelos de remuneração que possam ser tão positivos para o prestador quanto para a operadora. A IA nos possibilita analisar um volume gigantesco de dados e encontrar inconsistências, encontrar caminhos e fazer análise integrada, que na verdade é trazer os custos, a operação e transformar isso numa informação em que tanto o prestador quanto a operadora possam transformar essa informação numa nova análise estratégica. Então, no cenário de 2026, tenha certeza, o uso de uma IA e de uma tecnologia vai ajudar muito, porque dado é aquilo que transforma a nossa operação. E todos nós precisamos decidir o futuro com base em dados reais de 2025. 2026 vai ser um ano de eleição, vai ser um ano que uma crise se aproxima e tudo isso vai afetar o mercado de saúde. O paradigma qual é? Como sobreviver a 2026? Mantendo o seu negócio, mantendo a sua operação, mantendo a sua margem de lucro. E claro que o financeiro é o coração de um negócio. Eu brinco que caixa é rei. Como fazer caixa num mercado onde teremos reforma tributária, split payment, tudo isso pode afetar todos os negócios de saúde. Mas se você não conhece a sua operação, se você não conhece os seus custos, se você tem dúvidas se aquele pacote é rentável ou não, se uma operadora não consegue entender como ela pode ter um modelo de remuneração mais equilibrado com a rede prestadora, certamente esse cenário vai se deteriorar em 2026. Porque 2026 é uma grande oportunidade e um grande problema. Ela é uma grande oportunidade para as empresas que agora começam a se movimentar e começam a se estruturar. E é um grande problema para as empresas que querem manter o modelo antigo. Eu sempre fiz assim, vai dar certo, essa crise vai passar. Eu brinco que planilhas, elas mostram números. E aqui na Evodux, nós colocamos vocês dentro de um movimento para que vocês cresçam. Crescer é o ato de fazer algo diferente para entregar algo melhor para o mercado. O mercado de saúde é um verdadeiro oceano azul. Ele será impactado por crises futuras? Talvez, mas não tanto quanto outros mercados. Sempre vai existir o cliente no mercado de saúde. O que nós estamos vendo aqui é que o mercado de saúde carece de uma coisa chamada inteligência estratégica. Inteligência estratégica que vai mudar o seu negócio. Não é você sair por aí comprando sistemas ou achando que uma ampliação na sua unidade vai te salvar. Não vai. O que salva o negócio é a capacidade que nós temos de fazer o negócio ser transformado do estágio atual para um estágio melhor. E isso daí investindo, sim, em inteligência, investindo em estratégia, investindo em marketing, investindo em comunicação, investindo fortemente em gestão de custos. É sobre isso que nós falamos aqui no nosso canal da Evodux, gestão de custos assistenciais. Como uma boa coordenação de cuidado pode ajudar a operadora, como uma boa gestão da operação de um hospital, de uma clínica, pode ajudar também a esse prestador. Eu convido a vocês a refletir sobre esse tema. Como a gestão de custos pode ser incorporada na sua empresa, a partir de agora, com os dados que você tem. E isso vai realmente transformar intensamente a sua operação. Primeiro, você precisa conhecer os seus dados. Conhecer eles. Quanto você faz, por que você faz, qual a margem de lucro de cada operação sua. Segundo ponto, você precisa ter uma equipe que entenda esse mesmo linguajar. A equipe ela tem que estar altamente alinhada com a estratégia de que precisamos conhecer os nossos custos. Terceiro ponto, a partir do momento que você conhece os custos, você precisa tomar decisões. Eu vou continuar atendendo um pacote que me dá prejuízo? Eu vou entrar no mercado pay-per-use? Eu vou tentar renegociar? Eu vou fechar uma ala do meu hospital porque ela está me dando prejuízo? Então, decisão, porque também não adianta você conhecer e não decidir. O quarto ponto importantíssimo para vocês é, a partir da decisão, criar novas estratégias.
Aumentar a receita pode ser lindo, maravilhoso, a meta, vamos dobrar a meta de faturamento. Mas o que mantém uma empresa viável é quanto ela tem de caixa, é quanto ela gera de lucro. E 2026 vai cobrar um preço alto para isso. Então, quarto ponto, quanto você tem de lucro, quanto você tem desse lucro. E o quinto ponto é inovação. As empresas de saúde, elas precisam sair do estágio atual de repetir modelos ainda. Talvez o mercado de saúde no Brasil e no mundo seja um dos mais atrasados. Com relação à inovação, com relação a novas práticas, vivemos ainda como se estivéssemos na década de 80, de 90, no mundo onde a gente tem IA, e as pessoas acham que IA é falar com o chat GPT, responder. Existe um manancial de oportunidades que nós, do mercado de saúde, ainda não estamos atentos. Então, que 2026 você olhe para o seu negócio, que você implemente novas práticas e, principalmente, saia da passividade e do medo. Mercado de saúde tem muito gestor que ainda tem medo de tomar novas ações, porque vivemos na segurança eterna das operadoras de saúde. E as operadoras de saúde também têm medo de fazer mudança. E em 2026, a mudança vai ser a única saída para vocês. Conte com a Evodux nessa jornada.